E dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na última semana mostraram aí que o Brasil superou o Canadá e a Austrália no ranking de exportadores de carne bovina para os norte-americanos, com um total de exportação de 45,4 mil toneladas. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Mostram aí um crescimento do setor do agronegócio como um todo. Somente nos últimos 12 meses, o país movimentou cerca de 131 bilhões de dólares. E para repercutir esses números, eu vou conversar agora com Bruno Zabala, coordenador aí da Drawback e Operações Tributárias da Eficienza. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado. Um prazer estar falando contigo hoje. A gente que agradece. Ô Bruno, a que se deve esse aumento no ranking de exportação? Certo, perfeito. Bom, na verdade, assim, não há uma causa única, né? São alguns fatores ali que a gente pode colocar como determinantes para esse aumento, mas principalmente três, tá? Que a gente pode citar. Um deles é uma questão climática, né? O hemisfério norte está passando pelo inverno. Então, assim, no próprio Estados Unidos, e dois principais parceiros também dos Estados Unidos, que é México e Canadá, também estão enfrentando esse inverno, então há uma diminuição natural da produção. O segundo fator é que a gente está passando também por um momento, os Estados Unidos estão passando por um momento de uma certa instabilidade na sua mão de obra, né? Ou seja, estão havendo salários maiores em outros segmentos, tá? Então está havendo assim, um aquecimento do mercado e uma busca por profissionais, e essa busca por profissionais e com salários mais altos também está havendo uma fuga de mão de obra da pecuária. Tá? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante da gente destacar hoje, é um mérito nacional, um mérito do Brasil, de ter qualificado a sua indústria, ter melhorado seus processos, e isso possibilitou atender parâmetros de qualidade, parâmetros de segurança, e então, consequentemente, aumentando essa produção e essa exportação. É algo, inclusive, importante destacar que é sempre ter os Estados Unidos no portfólio é sempre muito bom. Então, o Brasil pode se beneficiar disso no sentido de ter os Estados Unidos como um grande parceiro, ter estar numa posição melhor no ranking. Isso pode ser usado como marketing para entrar em outros países e para consolidar cada vez mais as operações com os Estados Unidos, né? Com certeza abrir novos mercados, que é o que a gente sempre espera, e a gente percebe aí que a pecuária brasileira tem conseguido esse êxito nos últimos anos, graças também à questão aí da segurança sanitária, né? Nós conseguimos provar aí durante a pandemia o quanto que os nossos frigoríficos são seguros. O Ministério da Agricultura o tempo todo mostrando, quando acontecia alguns problemas, que nós tínhamos aqui a total estrutura para poder atender esses países, né? Na sua opinião, essa questão da nossa segurança sanitária também colabora aí para os números? Com certeza, com certeza. A gente sabe do rigor, falando do mercado norte-americano, né? A gente sabe do rigor que eles têm. O FDA é um órgão muito sério, com um padrão de qualidade muito alto, por isso que no momento que a gente entra mais forte nos Estados Unidos, nos credencia justamente para entrar em outros países, porque já há esse selo de qualidade. Então, com certeza, a questão sanitária é muito importante, e foi algo que, como até comentei antes, é mérito nosso, é mérito do país ter conseguido melhorar esses processos. Agora, com essa notícia até que vocês estavam comentando antes da questão da China, mas creio que isso também seja um caso isolado. Isso volta e meia acontece, mas nada que vá também, acho que, manchar a nossa imagem. Então, respondendo a tua pergunta, sim, com certeza, muito passa pelo nosso mérito sanitário. Até porque, né, Bruno, essa questão que a gente destacou anteriormente, antes de nós iniciarmos a entrevista aí com você, mostra esses casos bem isolados que acontecem, porque na questão do transporte, da logística, desse produto quando sai do Brasil, aí dos navios, vão para outros lugares, tem toda uma segurança também de logística para chegar até o país de destino. Mas é claro que passa por muitas mãos, né, passa por diversas outras pessoas que, quando vai chegar isso daí diretamente da empresa e, claro, no país, acaba ocorrendo isso. Nós estamos passando ainda por um processo de pandemia, né? Mas a logística também brasileira nessa questão, ela é importante, que a gente tem mostrado também um alto desempenho neste setor, né?
Com certeza, com certeza. A eficiência logística ela é sempre um ponto-chave para a gente ter sucesso e para a gente chegar naquele ponto que os especialistas indicam de superávit recorde na balança comercial. Isso passa diretamente pela nossa logística, pelo escoamento da produção, ainda mais agora, né, falando do segmento agrícola, agropecuário, enfim, a possível problema que vai ocorrer com a questão da nova safra lá na Ucrânia e Rússia, já falando um pouco desse caso, vai aumentar a nossa exportação e vai necessitar cada vez mais do melhor escoamento. Então, o Brasil tem tomado algumas medidas, a gente sabe das dificuldades históricas que a gente tem para escoar essa produção, porém as coisas estão acontecendo. Por mais que a gente tenha falado já nos últimos meses de crise logística, mas eu acredito que o Brasil tem conseguido segurar as pontas muito bem nesse sentido. Porém, né, se houver esse aumento projetado, necessita muito mais investimento e muito mais análise para a gente conseguir botar na ponta do lápis esses resultados e ter um resultado cada vez melhor e cada vez maior. O Bruno, outro ponto também é importante destacar, né, que esses números aí que a gente tem visto aumentando muito nos últimos anos, é a questão da própria pecuária sustentável. A gente tem observado aí que muitos produtores adotaram novas tecnologias para melhorar não só a questão da genética do nosso rebanho, mas também a questão do próprio manejo, né? De uma certa forma, essa pecuária sustentável também melhora a nossa imagem lá fora e mostra que a gente tem uma responsabilidade ambiental. Essas questões também influenciam na hora da gente obter esses números tão importantes como nós estamos vendo agora? Com certeza, até porque a sustentabilidade é algo que parece até banal de falar, mas é algo que está em voga e tem estado em voga há muito tempo e cada vez vai ter um crescimento maior, né? Então, assim, hoje existe uma busca muito grande por produtos sustentáveis, produtos que tenham selo de sustentabilidade. E o pessoal está disposto a pagar mais por isso. Então, a gente ter essa consciência, utilizar isso de forma comercial, né? E claro, falando comercial, mas tem todo o lado da sustentabilidade em si, é algo que tem que ser pensado, mas sim, é algo que, falando comercialmente, pode ter um resultado muito bom. Então, é realmente algo que tem havido uma busca muito grande por esse tipo de produto. Então, é algo que, juntamente com as questões sanitárias, também é algo que credencia o nosso produto no exterior. Ô Bruno, quando você fala aí da questão da abertura de novos mercados, né, que a gente estava destacando agora há pouco também, quais seriam aí outros países que poderiam ter mais interesse pelo nosso produto diante do que a gente já fornece aí para fora, né, cada vez mais crescendo, mas onde mais nós poderíamos estar entrando aí para aumentar esses números que foram apresentados hoje aqui? Excelente pergunta, tá? Isso passa direto, fazendo um parâmetro talvez um pouco maior, né? Como a gente está numa situação de guerra no mundo, né? Falando de Ucrânia e Rússia, para eu tentar traçar um paralelo aqui, nós temos produtos que são de extrema importância, que existe um fornecimento muito grande desses países, né? A citar aqui trigo e milho, para citar dois, né? Onde Rússia e Ucrânia participam quase 30% do fornecimento mundial. Então, isso abre possibilidades para o próprio Brasil em explorar e vender cada vez mais esses produtos. Então, vai haver uma demanda natural, né? Uma questão de oferta e demanda. O pessoal não sabe o que vai acontecer lá na Rússia, na Ucrânia, se vai haver a safra de julho, se vai haver essa colheita, se ela vai ser escoada, se vai haver alguma sanção em relação a trigo ou o próprio milho. Então, naturalmente, vai haver um aumento da demanda nacional, né? Cabe o Brasil surfar essa onda. Claro, infelizmente é algo que está ocorrendo em função de uma guerra, não é algo que ninguém quer e ninguém pode assinar embaixo, mas existe sim uma demanda que vai surgir disso. Então, assim, todos esses outros países que compram hoje da Ucrânia e da Rússia esse tipo de produto buscarão automaticamente o Brasil, né? É o que vai acontecer. Então, assim, temos uma tendência grande de aumentar os mercados que nós já atuamos, como o próprio Estados Unidos, que a gente começou a conversa. Mercados asiáticos também estão sempre em voga. A própria China, que chega a ser uma coisa que todo mundo sabe que é um parceiro muito importante, mas é um país que pode ainda aumentar
o seu comércio com o Brasil, e países da Europa, que também vão sofrer bastante com essa própria guerra, com a questão da crise energética, vão buscar se abastecer desses produtos em outros mercados, e o Brasil, com certeza, é um forte candidato a fazer isso. Então, eu citaria assim, aumento dos Estados Unidos, com certeza, a gente vai ver aumentos grandes. Países asiáticos e países da Europa, a gente vai ver aumentos aí nos próximos meses no consumo. Ô Bruno, quando se trata da questão, né, do mercado externo, eu queria entender um pouquinho como é que fica o nosso mercado interno também, porque a gente sabe que o produtor tem que trabalhar bastante, a gente tem uma demanda boa para atender aí o mercado externo, mas também tem o mercado interno que a gente tem que se preocupar, né? A gente sabe que os preços, claro, para o consumidor aumentaram bastante, aí da carne vermelha, mas tem outros produtos também aí que acabaram sendo substituídos pelo brasileiro nessa questão da inflação muito alta também. Os nossos produtores, diante de tudo que a gente tem visto aí, estão preparados para atender tanto essa demanda externa quanto a demanda interna também, que vai aumentar muito agora, já que a pandemia está, pelo menos, melhorando um pouquinho, né? A gente espera que termine logo o mais rápido possível e o consumo possa aumentar mais? Excelente pergunta também. E isso, a resposta ela é um pouco vaga, tá? Porque depende de um fator muito importante, que é a questão do fornecimento dos fertilizantes da Rússia. Falando de produtos que precisam desses fertilizantes nitrogenados. Então, assim, o consumidor interno com certeza já percebeu e vai perceber um aumento gradativo, até porque as commodities estão em um valor mais alto que tiveram nos últimos anos. Então, isso com certeza vai chegar no bolso do consumidor. A nossa produção, eu acredito que até certo ponto está preparada para absorver essa demanda. A grande questão é que a exportação ela tem um atrativo muito grande, né? A gente tem uma questão de dólar, de moeda, que acaba sendo muito atrativo para o produtor exportar esse produto e não vender no mercado interno. Então, isso sim pode ser um problema, porque a produção, sim, nós temos condição de atender. A questão é se essa produção vai ser direcionada para o mercado externo visando lucros, né? Mas o que eu comentava antes é que, assim, se nós tivermos problemas no fornecimento de fertilizantes, que é algo que tem preocupado e preocupou desde ali, meses antes de começar o conflito, já era uma preocupação, já foi motivo de viagem do presidente lá para a Rússia, é o problema do fornecimento desses fertilizantes que o Brasil praticamente não produz. Então, se a gente conseguir achar outros parceiros, como já está sendo procurado, como o Irã, como o Canadá, se a gente conseguir absorver um pouco, melhorar nossa produção interna, como já tem projetos, porém é um pouco a longo prazo, né? A gente vai conseguir. Porém, é uma certa incógnita realmente essa questão do fertilizante, é algo que ninguém hoje consegue responder se vamos conseguir receber isso para atender a demanda atual, quiçá uma demanda maior. Então, minha resposta está balizada nessa questão do fornecimento do fertilizante. Grande dor de cabeça, né, Bruno, que tem aí deixado todos os produtores assustados e todo mundo esperando uma solução. Tem que esperar a gente entender como é que fica todo esse cenário aí político para ver como é que a gente sai dessa, né? O Bruno, muito obrigado aqui pela análise desses números. Vamos saber também como é que vai ficar para o próximo semestre e a gente continua aí, claro, acompanhando tudo aí de perto. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um bom feriado e uma boa Páscoa aí para você. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e esperamos que o cenário otimista continue otimista, né? Que não tenhamos que rever nenhum dos números e que esse ano seja de uma recuperação grande para todos nós. Então, uma boa Páscoa para vocês também e ficamos à disposição. Com certeza, é o que a gente conta.